Olá, bem-vindos à nossa emissão que pretende homenagear os 80 anos de Adriano Correia de Oliveira. O episódio de hoje traz-nos Paulo Bragança e temos também poesia. Eu, se fosse assim, não perdia. Desbaratamos deuses procurando um que nos satisfaça ou justifique. Desbaratamos esperança imaginando uma causa maior que nos explique. Pensando nos secamos e perdemos esta força selvagem e secreta, esta semente agreste que trazemos e gera heróis e homens e poetas. Pois deuses somos nós, deuses do fogo, malhando-nos a carne até que em brasa nossos sexos furiosos se confundam. Nossos corpos pensantes se entrelacem e sangue, raiva, desespero ou asa, os filhos que tivermos forem nossos. Paulo, boa noite, bem-vindo. Obrigado por estares presente nesta emissão especial do Adriano 80. Tu tens um trabalho especial agora dedicado ao Adriano, mas queria começar um pouco pela memória daquela primeira vez que entraste em contacto com a obra do Adriano. Se te lembras dessa primeira experiência e o que é que te marcou nessa altura? O meu pai toca guitarra de Coimbra. Em casa eram frequentes os saraus em África. E por cima calhou um vizinho que era médico, formado em Coimbra. E então aquilo eram todos os dias. Eram dois fanáticos. E passou-nos o fanatismo completamente. Não foi de mim, foi imposto. Sim. Pequeno, 3, 4 anos, imagino? Não. Antes do 25 de Abril, sim, não é? Sim, mas quando Adriano faleceu em 82, eu tinha 11 anos. Uhum. De modo que tenho memórias fantásticas desse tempo, porque eram frequentes, eram muito grandes, eram muito intensos e de uma dedicação a toda a prova, aliás. Eu lembro-me quando comecei a cantar, havia pessoas que diziam assim, eu ouvia cantar fazes Coimbra, era assim, andava numa bola, porque isso a mim não me dizia nada. Adriano, especificamente, mais do que José Afonso. Não sei porquê. Talvez o time da voz, mas sempre achei uma pessoa mais misteriosa. Eu costumo dizer que é um insondável mistério. Ao longo deste tempo, depois de ter saído, que eu também depois saí por causa de ser familiar, mas fiz o meu trajeto com isso também, nunca deixou de me acompanhar. Sempre, a qualquer altura. Saía um fado do Adriano? Sempre. Às vezes até eu nem sabia que eram propriamente ele, depois ia saber. E o que é que cantavas nessa altura do Adriano? Geralmente aqueles, porque o meu pai tocava muito as canções da Beira Baixa, toda essa área, porque eu divido a obra dele a obra de Adriano em 3 segmentos, digamos, que é as canções populares, que vem de toda a parte, aliás tem um disco só dedicado a isso, são as canções portuguesas, não é? Os ditos fados de Coimbra, canções de Coimbra, aí temos o Manuel Alegre, temos o Zé Nisa, temos essa gente toda, o Rui Pato, sempre presente. E depois as baladas de intervenção, ou não tanto, umas mais, outras menos. Não tinha provavelmente a minha escolha. Já não tinha essa consciência política. E quando cantas Adriano hoje, não sentes que as palavras e que a poesia tem uma mensagem e tem
e tem um efeito sobre as pessoas, não é? Tem, por exemplo, eu fiz no outro dia, estava a fazer a Noite dos Poetas. Bora. Aliás, eu aí mudei a letra, isto é, mudei o modo do verbo, que ele diz invado, eu disse invadi, eu pus o imperativo. Comei pessoas, disse como comei. Pus o imperativo em vez da terceira pessoa. Aí sim, de facto, há aí coisas, mas lá está. Quem as fazia-as porque as sentia. Mas a tua intervenção no fado, intervenção, digamos assim, a tua atuação no fado como artista é muito... Estava à procura da melhor palavra. Provocatória não é... Eu não acho a melhor nada. mas de alguma forma provocou o status quo Mas isso do aí, fado. eles é que se sentem provocados. Eu não tenho culpa, porque eu não posso ir agora aniquilar-me, porque não sei Exatamente, quanto sim. sentiu-se provocado. Paciência, fecha a porta. E aí, nessa tua maneira de ser e de estar no fado, não havia também uma forma de... Nunca pensei nisso. intervenção, Sinceramente, eu sou farto de dizer isto. Eu nunca pensei nisso. Eu às vezes penso em coisas porque sou confrontado com elas. Uhum. E depois tinha que ir arranjar. Foi com uma questão, por exemplo, não tem nada agora a ver com o Adriano, que é por cantar descalço. Quer dizer, eu nunca pensei porquê. Eu sei que uma vez descalcei porque não gostava dos sapatos que tinha. e a razão foi essa. Depois, então, lá vou arranjar uma coisa muito metafísica, sei lá. Não é. Pode ser. Depois até aprendo a... De facto, nós hoje estamos desprovidos de todas as cerimónias, todos os ritos, tudo isso. E me entrar num palco, de qualquer forma, é uma cerimónia. Como estar aqui também. Uhum. E quiçá até pode ser, de alguma maneira, que ele foi intuído sem eu perceber. Tu tiveste influência musical em casa, como disseste, Sim. o teu pai e... A minha mãe também, A minhas família. tias, sim, meus avós tinham prestavam bandas, aquelas bandas Se não fosse essa influência musical, o que era o Paulo Bragança hoje? Tens ideia? Tenho, teria aprofundado mais na área que acabei por ir, a filosofia, mas bem, muito a sério, não ando a brincar, mas... e talvez seria... Eu sempre quis ser padre, mas depois cheguei lá e fui expulso, passado 3 meses. Não sei, teria que arranjar uma forma qualquer de intervir de outra forma, mas mais direta. Na música não me parece. Aliás, eu falo por mim, porque a pessoa diz qualquer coisa e... Mas tu continuas a ter um eco, as pessoas... Sim, não tenho, quer dizer, também não sou perseguido, não é? Eu fui embora quando eu fui do Não, país mas embora. mesmo os teus trabalhos têm sequência, ou seja, as pessoas seguem um bocado... Sim, eu não posso... há uma coisa, é assim... é o povo, é o público, não é propriamente o mainstream, não é as instituições, e isso podia já ter 4 exemplos assim de rajada e justificados aqui neste momento. Mas as pessoas na rua, sim, as pessoas que deixam os comentários e que se vê que são, porque as pessoas têm consciência que, além de poder ser bom ou mau, acrescenta outra coisa que é, as pessoas têm consciência que está a arredar, eu chamo hoje está cicatrizado, não é? Que é assim, mas que é de propósito, eu noto que é de propósito, obviamente, não é? E por aí tem que, mas como hoje facilmente há outros meios, a gente vai indo, custa mais, incorpora o gosto, então fica-se em casa. Como é que tu vês a situação atual dos músicos e dos trabalhadores da cultura em geral, mas neste período pós-pandemia, e quase 50 anos depois do 25 de Abril, como é que tu vês aqui a celebrar Adriano, um cantor que pagou na poesia e lutou? Como é que tu vês a situação dos nossos colegas e camaradas de trabalho músicos? É muito precário, não é? Eu falo por mim, que aconteceu o que aconteceu, mas já não é preciso mais nada, que o resto é só a ideia mais graças, basta. Não há, de facto, e chama-nos a atenção, eu espero bem que... Também acho que foi tudo tão depressa e tão de uma forma, nunca é isso, não há de desculpar ninguém, porque essa minha avó não morresse ainda hoje era viva, não é assim. Mas acho que quem de direito tem de facto uma grande oportunidade para compor as coisas.
à séria, não é ir compondo, é compor mesmo. E parte também de nós fazer com que eles as façam e as cumpram. Porque andava tudo assim um bocadinho. Depois a casa veio abaixo e foi-te uma grande tragédias graves, não é? É muito precária. Precária porque não há apoios quaisquer nenhuns. Eu penso muito na parte técnica que, quer dizer, eu ainda podia se calhar, não sei, ainda tenho que fazer outras coisas, também não fiz, também não houve hipótese. Agora a parte técnica eu acho que é tudo muito precário. Muito precário. O país não é grande, não há propriamente, nós sabemos que a cultura aqui, a cultura é uma outra palavrinha que enfim, mas pronto, ok, para a gente se identificar. As coisas são difíceis, muito difíceis. Eu acho que temos de ser nós é que temos que ir lá e obrigar os senhores a fazer. Porque Exatamente. não se esqueçam que estamos num país em que faz-se uma lei para se passar música portuguesa, quer dizer. E nem assim. Mas nem é assim. Tiveste a estudar filosofia e tudo. Tive. Na Irlanda. E Era o que devia ter de que forma a filosofia se liga com o teu trabalho do fado? Consegues fazer fazes algumas pontes? Então não é, bem, por exemplo, logo na Saudade temos aí logo Leonardo Coimbra, Teixeira de Pascoais, temos aí Venceslau de Moraes, Camilo Peçanha, temos aí uma quantidade deles, não é por aí. Fazes essas pontes no... Sim. A temática, por exemplo, olha, uma que posso dar como exemplo disso. Todo o contexto de Madre Deus passa muito por todo aquele conceito de saudade de Teixeira de Pascoais, tal e tudo. Daí que pode-se muito bem. Tu iniciaste este teu trabalho, aliás, estavas a dizer há pouco, não é? Já vinhas a cantar Adriano já há algum certo tempo? Olha, eu vou dizer, em 1988, quando fiz a aula magna na Semana Académica de Lisboa, pela mão do Paulo Campos, que é filho de António Campos, foi Ministro da Agricultura, eu conhecia a família, por acaso, e ele desafiou-me para fazer aquilo, eu achei aquilo um ultraje. Eu, não, nem pensar, nunca, mas é que não queria mesmo, mas acabei por... E nesse dia percebi que realmente, enfim, que nunca mais voltei às aulas desde que eu antes estive em Direito, não é? E aí, por exemplo, cantei, aliás, há uma cassete ainda, que já está digitalizada, mas enfim, a cassete ainda existe. E está lá a Trova de Vento que Passa, por exemplo. Ok, boa. Pois eu tinha 17 anos, exatamente. É. E agora... vais lançar o teu trabalho dedicado ao Adriano. É o que temos vindo a fazer, pela falta de meios e de recursos, e com muito boa vontade de quem está comigo, dos músicos, enfim, tenho vindo a lançar single, nas plataformas digitais. O próximo é a Noite dos Poetas e depois logo a seguir a Rosinha, que é uma música popular, não é? Depois vem Erguem-se Muros, Meninos Olhos Tristes e a Canção com Lágrimas, do Manuel Leca. E se calhar, hoje vou cantar aqui um bocado, que eu vou cantar pela primeira vez na vida, que é As Mãos. Ok. Eu ando a ruminar esse aí, esse foi que me chegou agora. Não me chegou agora, já tinha ouvido, mas nunca o tinha posto em prática. E quiçá As Mãos. E acaba por aí que eu tinha dividido isto. Faço Adriano 80 o primeiro, um EP, quiçá se calhar mais, depende. Queria que fosse até 10 de Abril, mas é impossível. Mas, enfim, temos o ano, será durante o mês de Abril. E depois, então, em Outubro, este tempo todo, eu vou aproveitar para fechar o ciclo com o Adriano 40, que será a morte dele em 16 de Outubro, não é? E tu lançaste o teu primeiro single... De Adriano? Dedicado ao Adriano foi A Minha Mãe. Foi a minha mãe, sim. É incrível porque... Porquê a Minha Mãe? Não faço ideia. Eu tinha uma lista de temas e aquele primeiro era mais fácil, porque era a princípio... Foi gravado à capela. O que se ouve tem lá um drone, tem lá um contrabaixo, mas foi gravado inteiramente à capela. Isso foi posto depois. Geralmente a voz faz uma guia e depois é que vai no fim. Enfim, depende do método de trabalho de cada um. Mas aquilo foi inteiramente gravado para ficar assim. Eu depois de 2 dias vou ao estúdio e um dos pessoas que trabalha comigo, o Luís, resolveu fazer ali... vê lá. E de facto fazia sentido. Dava ali um peso. Mas não sei porquê. Mas sei que foi das primeiras coisas que a Adriana gravou, se quiçá o primeiro tema. Ok. Olha, não sabia. É. A Irlanda. A Irlanda é assim a minha... Foi maravilhoso? A Irlanda é. Nunca pensei, não calhou. Vais voltar? Deixaste lá sementes?
Várias. Pois, não, dessas não, nem pensar, por opção absoluta. Nunca. Não. Eu estava muito enfadado em Londres, estive lá há algum tempo, já tinha ido para a Roménia e estava farto de Londres e li um artigo e fui, com o último dinheiro que tinha. E fiquei 13 anos. Foi bem. Ainda participaste num filme também? Fiz lá um filme, fiz National Concert Hall. Os 6 anos primeiros eu nem fazia ideia, quer dizer, sabia, não tinha, eu queria me esquecer de música, queria me esquecer de tudo e mais alguma coisa, não queria mesmo. Essa cena do filme foi bastante interessante, eu arranjei um trabalho de ladrilhador, que eu não tinha feito isso na minha vida. De? Ladrilhador. Ok. Bem. As minhas mãos partem. Fado operário mesmo. Aí foi. Eu pregava um dedo, não pregava o prego. Mas consegui isso, me dava um grande prazer, que é as mãos faziam alguma coisa. Eu tinha sempre acusado que as minhas mãos não faziam nada. Aquilo dava-me prazer. E então aquilo à segunda-feira eu entrava, à quinta saía, à sexta e aquilo eram naqueles flatos do WCG Council e então aquilo estava impecável. Eu ficava cheio de orgulho, não é? E estava uma vez a fazer um trabalho desses numa casa de meu pai com 40 anos. E ela pôs-se à porta a ver-me trabalhar. E eu, isso aí é que não estava nada bem. E depois ela pergunta-me se... Do you like movies? Yeah. Também agora falar de cinema, também não. E ela disse-me... Estou a pensar que eras a pessoa indicada para fazer o protagonista do nosso filme. Foi assim. O Henry and Sunny. Yeah. Eu nem sabia o que é que havia disso. Eu estava com um fato de macaco cheio de betume. Estava tão longe. Nunca tinha dito o meu nome a ninguém. Nunca. E eu disse, olha, se calhar no Google há lá um... Mas eu nunca pensei. Pô, estava lá a equipa toda e fez-se o filme. Depois fomos a Hollywood. Atenção, Hollywood off. Mas ainda ganhou 2 ou 3 prémios. Foi no Fantasporto. Boa. Foi fixe. Foi uma boa experiência. Muito boa experiência. Conheci muitas pessoas depois que... A partir daí Dublin passou a ser outra coisa, e a própria Irlanda, porque eu não tinha ideia, mas não ia, não queria. Sim. Mas depois de entrar naqueles pubs onde tens música de 12 horas, 15 horas por dia, em 3 andares, 20 bandas, umas boas, outras más, outras uma merda, mas... Cantaste lá, não? Sim. Boa. O Buddy era assim mesmo um desses gajos organizadores lá de certas soares. Ele tinha era muito giro, ele tinha um nome, a cena dele era a Cabaret Lizard, o Cabaret Lagarto. Então, era fantástico porque... Olha, diverti-me bem. Montes. Depois fui para a faculdade porque nessa situação do WCG Council foi em 2008 e fizeram os redundants, isto é, dispensados, não é? E o governo holandês disse que quem quisesse ir para ocupar o tempo para a universidade, que tudo paga para aí fora, deram-me equivalência já há 2 anos e foi a melhor coisa que fiz. Boa. Foi muito bom mesmo. Mas a Irlanda, é sério, só para dizer isto, é um país que está muito grato. É um país de bardos, é um país de gente muito honesta. É um povo um bocado parecido connosco, não é? Com a diferença que eles têm-os no sítio, têm-os lá no sítio. Se aquilo é coisa, vai mesmo tudo raso. Bem santa paciência. Paulo, vais-nos trazer uma canção, As Mãos? Sim, As Mãos, que vou mesmo cantar pela primeira vez. Vais cantar. É mesmo? E trazes um texto também dedicado ao Adriano. Sim, esse texto tinha que fazer uma espécie daquelas coisas que é a acompanhar o CD, não é? A acompanhar o single. E eu sei um bocado, aquilo é um bocado a síntese do que eu, enfim, do que eu impregnei, do que eu vi, a justificação, porquê? Porque não foi nada, não tem nada, é que não tem mesmo, e quem quiser pensar, que pense, que eu não posso prová-lo de outra maneira, mas não tem nada a ver com a efeméride, não tem, ainda bem que tem. Fiquei muito contente, claro. Mas não foi nada por aí, já tinha pensado isso. E porquê? Há bocado eu não disse isto. Se fosse fazer um disco de originais, implica uma equipa maior, um trabalho muito mais longo e ainda à procura de uma certa... Enfim, é sempre um grande mistério, como este também é, atenção,
Mas a situação é diferente aqui porque não precisava tanta gente, eu já sei as coisas, já não tenho que... Está interiorizado. Sim, já estou interiorizado, o que é muito bom. E qual é a abordagem? Tens assim arranjos... Tu costumavas cruzar o fado com eletrónica? Sim, ali não temos... Também tens essa experiência? Sim, não temos uma Magister Dixit, uma lei, não. Vai muito, por exemplo, eu começo pela voz e depois a partir daí vamos ver como é que... Há assim uma ideia que eu tenho que não quero conspurcar, não quero estragar, não quero... E se não resultar, deixa-se. Mas não há um conceito propriamente, quer dizer, aqui o conceito é eu ficar mais bonito possível dentro daquilo que eu acho que é melhor. Pode não ser, não é? Isso absolutamente aí já é muito... Claro. Mas eu sei que a voz é boa. Vai E à ficar com partida- certeza. Então vamos ouvir as mãos. Sim, mas só dizer que há bocado essa Diz questão isto. do disco originais era muito mais tempo e eu para ter trabalho ainda este ano, a razão é essa, de facto, porque apesar de tudo, se eu pudesse, eu fazia concertos e montava assim estilo circo, abria a porta e E vamos. pode ser. Exatamente. Daí para ter trabalho é o mais fácil, não sendo fácil, não é isso, mas é mais prático. Consigo fazer uma coisa que é digna, que não suja Adriano, não me suja a mim, nem quem está, e pode-me dar trabalho, porque eu tive sem trabalho, como todos devemos ter estado, não é? Fiz o CCB a 25 de outubro de 2019 e tive o concerto a 13 de março. Foram 2 anos, 5 meses e 17 dias. E vamos ouvir também aqui nos concertos do Adriano. Pois, há alguns, acho que sim, estás a preparar Boa. isso. Porque eu quando pensei isto fui logo ver o que é que se passava, não é? E foi o Centro Adriano. E ainda bem, é um prazer ter-te aqui. Opa, eu também gostei mesmo muito e este homem obrigado. só tive pena de... Enfim, já não o conheci, não é? Mas nós somos próximos, eu acho que sou muito próximo dele. Sim, ele continua a estar connosco através da Não, até música, tinha isto, às vezes as pessoas podem das pensar que palavras. agora me penetra aí por aí fora, mas não é bem, não é mesmo, eu repudio isso, não é porque há toda uma coisa para trás que legitima, se tem que ser legitimada é por aí. Muito obrigado, Paulo. Um Obrigado, prazer. Bema. Obrigado. Obrigado. Com mãos se faz a paz, se faz a guerra. Com mãos tudo se faz e se desfaz. Com mãos se faz o poema e são da terra. Com mãos se faz a guerra e faz a paz. Com mãos se rasga o mar, se lavra a terra. Não são de pedras estas casas, mãos de mãos. E estão no fruto e na palavra. As mãos que são o canto e são as armas. E cravam-se no tempo como farpas. As mãos que vês as coisas transformadas. Folhas que vão no vento, verdes harpas. De mãos é cada flor, cada cidade. Não há como vencer estas espadas. Nas tuas mãos começa a liberdade. Com mãos
mãos se faz a guerra, se faz a paz. Com mãos tudo se faz e se desfaz. Nas tuas mãos começa a liberdade. Com mãos se faz a paz, se faz a guerra. Para ilustrar este desígnio de Adriano, tal como entendo, escrevi algumas linhas que podem condensar toda a experiência que tenho absorvido ao longo, não digo da minha vida inteira, mas uns bons 35 anos, deixemos outros em paz. E então consta assim: a primeira letra anseia pela segunda, que depois desenha a terceira, e por aí adiante, como exatamente enquanto escrevo estas linhas, ao mesmo tempo que desarrumo todas as gavetas da memória à procura do primeiro momento, o exato quando, onde terei ouvido Adriano Correia de Oliveira. Procuro, bato a todas as janelas de vívidas memórias vividas, entro numa onde vozes cantam, afasto todas as outras que atrás se vão fechando e desvanecendo. O som está a bater-me na pele, sim. Guitarras que teimam em se afinar e muitas vozes cantam, falam. Risos, aplausos, muito fumo de todas as cores e de repente, silêncio. Um sepulcro de vácuo. Olho e estou, a algures, por 4 paredes de silêncio fechado. Estou cercado por uma rosa dos ventos de silêncio. Detido de mim, penso ainda nas vozes que estão lá atrás, ou em algum lado no espaço que o tempo ali não se conhece memória. Penso, entretanto, embrulhando o silêncio em retalhos para abrir o caminho do tempo e deixando meio abertas as gavetas, agarro numa letra que quase me foge e pum, catrapum. Volto aqui à branca página ainda alva de linda. Sim, as folhas, ainda não páginas, são alvas e por assim lindas. Quantas palavras te só rasgam a linda alvura da vossa brancura, ó folhas livres de páginas. Pois, e agora mais isto. O branco alvo, em movediço ondear, faz de mim uma gota do seu mar. Quer engolir-me para que eu não possa pensar e assim não devassar o mar alvo da branca folha de vestido luar. É este branco da mesma asa da luz que voa e leva da terra ao céu e do céu à terra a raiz da paz? Não consigo pensar. Afogado no branco mar da folha alva e estou cego de luar e não consigo pensar. Não deixa de ser um lindo afogar, assim, assaz, pelo branco da paz. Vencido e desaparecido, e sou já de mim um sugado solto, um ai e derradeiro, e começo a cantar. E por força, se eu hei de morrer, eu hei, mas a cantar. Lânguido que nem lamúrias de Alcácer que virá à procura da glória do cruel mistério, como só o mar tem, pois neles estão e ficam as cores de um dia de Portugal fechado e encerrado. Pesa a graça da profecia para aliviar a pré-agonia daquele Portugal, que era ali um dia. Também eu, engolido pelo branco do mar, cantei. O soldadinho não volta do outro lado do mar,
capa negra, rosa negra. Serei lira ou a morte que a matou? Onde estou? Tejo e as mágoas quem as leva. Ai, amigo, que nunca mais acendes o teu cigarro no meu. E vejo muros. Erguem-se muros. Muros que se erguem e dançam. Dançam macabros à minha volta. Oh, minha mãe, onde estou? Onde estás? E por quem eu choro? Ai, os poetas que já não têm noite que os acoite. Que vento me desfolha e leva. Oh, Amélia, que não te vejo, cheia de frio. E as mãos que não agarram. Mãos e Deus. Vou cantando frases, pedaços de memória, daquela que buscava antes de vir aqui parar. E então, o mar baixa o seu branco muro, minha cerca. E as letras vão desenhando as palavras, já estou aqui, livre. A um quem, de muito meu bem, disse-lhe um dia, nada peço aos céus, tenho as tuas mãos. O mesmo digo a ti, Adriano, pois das tuas mãos, que não toquei, mas sinto, pela voz de ti, a razão do coração, que não tem que ter razão alguma, nunca, para que se permita sentir como de ti eu te tenho e sinto e afago e me impero. E por isso, cantar-te eu hei. Com mãos se faz a paz, se faz a guerra. Com mãos tudo se faz e se desfaz. Com mãos se faz o poema e são de terra. Com mãos se faz a guerra e são a paz. Com mãos se rasga o mar, com mãos se lavra. Não são de pedras estas casas, mas de mãos. E estão no fruto e na palavra. As mãos que são o canto e são as armas. E cravam-se no tempo como farpas. As mãos que vês nas coisas transformadas, folhas que vão no vento, verdes harpas. De mãos é cada flor, cada cidade. Ninguém pode vencer estas espadas. Nas tuas mãos começa a liberdade. Venho da terra assombrada do ventre da minha mãe. Não pretendo roubar nada nem fazer mal a ninguém. Só quero o que me é devido por me trazerem aqui. Que
eu nem sequer fui ouvido no ato de que nasci. Trago boca para comer e olhos para desejar. Tenho pressa de viver, que a vida é água a correr. Tenho pressa de viver, que a vida é água a correr. Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder. Minha barca aparelhada soltou o pano rumo ao norte. Meu desejo é passaporte para a fronte.